Zombie Apocalypse. Oi, gente, é um prazer estar com vocês outra vez e hoje nós vamos aprender um pouco qual a relação da vitamina B12 com agrotóxicos, antibióticos, os anticoncepcionais, tá? A diabetes, tudo isso está relacionado, tá bom? Hoje nós vamos entender como que isso está relacionado tudo com a vitamina B12. A vitamina B12 e os seus níveis no organismo, quem será que tem os níveis suficientes? Já pararam para pensar? Por que essa suposta deficiência ela é falada somente para vegetarianos e veganos, né? O porquê? 15,2 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos, né? O que corresponde a 8% da população do país, tá bom? E 78% dos vegetarianos sabem que é importante os alimentos que são suplementados de B12, tá? E 90% dos veganos também sabem da importância de verificar os níveis dessa vitamina no sangue, que é através de um exame, tá bom? E você? Você que não é vegetariano nem vegano, você sabe a importância de tudo isso? É verdade que só os animais têm B12? Vamos ver hoje também? Então, deixa o seu like. Click on Zombie Apocalypse. E também como que os animais conseguem essa vitamina, tá bom? Que é tão falada quando alguém quer parar de comer animais, tá? A B12, ela não é, na verdade, uma vitamina. Vocês já ouviram falar que a B12 não é uma vitamina? E sim um micro-organismo, tá bom? Encontrado onde? Na natureza, como plantas, capim, no solo, tá bom? Então, notícias fresquinhas, pesquisadores, né? Eles descobriram, isso é na atualidade agora, eles descobriram que o agrião pode ser uma fonte vegetal de vitamina B12, tá? Também conhecida como cobalamina, tá bom? Que é a mesma coisa. Essa vitamina que só é produzida por quê? Por um tipo específico de bactéria, exatamente. A vitamina B12 é uma bactéria do bem, tá bom? Então, o que aconteceu? Os cientistas que foram liderados pelo professor Martin, tá? Eles cultivaram diferentes amostras de agrião. Após 7 dias, as folhas que brotaram eram cortadas, tá? Lavadas e analisadas, tá? E os brotos observaram a vitamina do meio de cultivo e armazenaram em suas folhas. E para confirmar essa descoberta, o que eles fizeram? Os pesquisadores eles manipularam um tipo de vitamina B12 para emitir luz fosforescente, tá bom? Quando fosse ativada por laser, tá? Então, o nutriente fosforescente, ele foi dado às plantas e encontrado em uma parte específica lá da célula da folha, tá? Da folha desta planta, tá bom? Desta forma, assim, os cientistas conseguiram evidências definitivas, foram definitivas de que certas plantas podem absorver e transportar a cobalamina, ou seja, transporta de uma folha para outra, tá? De uma planta para outra, seria no caso, tá bom? Então, o que acontece? A vitamina B12, ela atua onde, gente? Ela atua no metabolismo das células, tá? Principalmente nas células de replicação rápida, como aquelas presentes no sistema gastrointestinal, onde ela se descopla da proteína, tá? Então, nosso intestino, ele é cheio de bactérias, vocês sabem, né? Então, como que acontece essa desaclopação da proteína? A cianocobalamina, que é a bactéria B12, tá? Está unida a uma proteína. Ou seja, sempre quando nós ingerirmos essa bactéria, ela vai estar envolvida com um tipo de proteína. Isso é muito óbvio, que nós acabamos de ver que ela foi encontrada em plantas, né? No agrião. E nós sabemos que tem outros tipos também que elas são encontradas. Justamente onde se tem a proteína, tá?
Então, ela está unida a uma proteína e para ser utilizada, ela deve ser o quê? Hidrolisada pelo ácido gástrico, tá? Onde se combina com uma glicoproteína secretada pelo próprio estômago, tá? Chamada fator intrínseco. Essa proteína, ela transporta a B12 até o íleo lá no intestino, onde é absorvida, tá bom? Então, o que acontece? A insuficiência pode ser causada pelo quê? Essa insuficiência dessa vitamina. É agora que nós vamos ver como que isso pode acontecer, né? Nesse tipo daquilo que nós falamos no começo, de pessoas diabéticas, né? Das pesticidas, dos anticoncepcionais, agrotóxicos. Então vamos ver agora, a insuficiência dela pode ser causada por problemas estomacais ligado à baixa acidez. Olha aí, que dificulta a absorção. Ou por retirada total ou parcial do estômago, né? Então daí já entra cirurgias, pessoas que fizeram cirurgias, tá bom? Então tá, quem toma antiácido pode ter deficiência de B12? E agora? Exatamente, estudos comprovam que pessoas que tomam antiácidos, elas podem estar com essa deficiência, níveis baixos e não saber, tá bom? Os sintomas da deficiência, ela pode incluir dormência nos membros, dificuldade de memória, a pessoa fala assim, eu esqueci, tô muito esquecida, dormência, tá? Problema na concentração, fadiga, falta de energia, porque essa vitamina, ela participa no metabolismo de carboidratos, de proteína, de lipídio, tá bom? Então, ela é muito importante a gente não ter deficiência dela, tá? E faz parte também da produção de sangue, tá bom? Faz parte da produção do sangue, então a falta pode causar tontura, né, ao se levantar ou fazer esforços, entre outros, dependendo da gravidade da deficiência que a pessoa possa estar, tá bom? Então a B12, ela é uma bactéria e está presente onde, gente? No solo orgânico, sem contaminação de agrotóxicos e pesticidas. Por quê? Outras formas de eliminar a B12 é quando lavamos as hortaliças com cloro, tá? Então agora nós vamos entender que nós também acabamos eliminando essa vitamina dos nossos alimentos, tá bom? E sabemos que existe vários tipos de pesticidas que, de acordo com a praga a ser combatida, ela é jogada no solo, não é verdade? Então o que acontece? Já que essa bactéria, essa vitamina é uma bactéria, então o que faz esses pesticidas? Vamos ver? Existe pesticidas para controle de bactérias nocivas e a B12 ela é o quê? Uma bactéria. Então quer dizer que o uso desses pesticidas vai combater quem? A vitamina que nós tanto queremos, tá bom? Inseticidas, controle de insetos. Os insetos também é tudo os ares. Herbicidas para controle de ervas daninhas, tá? Fungicidas para controle do fungos. E acaricidas para controle dos ácaros, tá bom? Tudo isso, além de causar um risco no meio ambiente, nós sabemos, não é de hoje, né? A saúde de todos nós pode contaminar lençóis freáticos e rios. Então, dá problema para a saúde, para o meio ambiente, lençóis freáticos, tá bom? Agora vocês estão entendendo, então, o relacionamento que essa vitamina B12 tem com os agrotóxicos pesticidas? Tá? E isso é muito importante e não é falado, tá bom? Na verdade, essa deficiência ela é jogada sempre para pessoas que querem deixar de comer os animais, que querem ser vegetarianos, depois dar um passo a mais, serem veganos, tá bom? Então, quando usados excessivamente também, esses pesticidas, eles provocam, sabe o quê? Uma certa resistência na praga e aí o que acontece? É preciso utilizar uma dose maior, cada vez fica pior aí, tá? E com essas substâncias, né, um dos principais danos causados por pesticidas à saúde humana é o que? A mutação de genes, tá? Das células, tá bom? O que posteriormente desencadeia o quê? Que todo mundo já conhece? O câncer em várias partes do corpo, tá? E o que então essa vitamina tem a ver com os antibióticos? Porque agora nós vimos sobre os pesticidas, né? Os agrotóxicos jogados para poder permitir que o alimento seja cultivado lá sem os bichinhos, sem as bactérias, tá bom? Inclusive a bactéria boa também é morta, tá? Agora os antibióticos, o que acontece? Qual é o relacionamento do antibiótico com a vitamina B12 para todos nós, tá bom? O que os antibióticos fazem, gente?
Eles matam as bactérias no intestino. Então, o que ele acaba matando? A vitamina B12, tá bom? Eis aí o motivo de uma preocupação maior com pessoas que estão tomando antibióticos ou uma ou duas vezes no ano, tá? E muitas vezes não se dão conta de que a microbiota intestinal não está se recompondo, tá bom? Muitas vezes por falta de uma alimentação melhor, porque se a pessoa está sempre tomando antibióticos ou algum outro medicamento, isso vai estar sempre sendo destruído, tá? E aos poucos vai ficando com a deficiência e não percebe. A B12 ela tem um tempo prolongado também no organismo, quando ela não é eliminada por alguns desses motivos que nós vimos e dos que nós vamos ver, tá bom? O seu ciclo ele pode ser de 3 a até 5 anos no organismo, tá bom? Sem ter a deficiência máxima dele. Por motivo de ser o quê? Reciclado pelo organismo, tá? E ao invés de ser eliminada, retirada, né? Ela volta para a circulação sanguínea, ao invés de ser totalmente eliminada, porque ela é hidrossolúvel. Então, ela pode ser eliminada pelo organismo, sim, mas não de todo, tá bom? Sempre tem aquela parte que o organismo mesmo recicla, então ela volta para a circulação sanguínea, tá? Depende da situação do intestino, é igual nós falamos, estamos vendo, tá? Depende da situação da saúde intestinal de cada pessoa. Porém, existem casos, né, de mulheres também que usam anticoncepcionais por anos. E o que acontece? Causa uma desnutrição, como deficiência de B12, por exemplo, tá? Excesso de cobre, consequentemente baixo zinco, precisa mais de magnésio e vitamina C. Então, com esse distúrbio nutricional que o anticoncepcional ele causa no corpo da mulher, também faz com que aconteça baixos níveis de B12, tá bom? Outro motivo de que nós possamos entender que a vitamina B12 ela está relacionada somente com pessoas que deixam de comer certos tipos de alimento, de produtos de origem animal. Mas sim, nós devemos ver todos esses fatores, tá bom? Importante. Porque há no mundo uma deficiência muito grande de B12 na população mais desconhecida, tá? A desbiose intestinal, gente, que significa o quê? A presença de bactérias patógenas, tá? Ela pode ser agravada pelo uso da pílula. Então, isso aí acontece para as pessoas que estão há muito tempo tomando anticoncepcional. E nós sabemos que a população feminina campeã, bate recorde, né? De tomar esse hormônio, tá? Tanto para regular o ciclo, quanto para evitar também, né? Evitar ter filhos, tá? Isso acaba indo 5, 10, 15 anos e além de causar outros problemas também, tá bom? E agora vamos ver para quem possui a diabetes. O que acontece com essa vitamina com as pessoas que têm diabetes e faz uso de medicamento? O medicamento, por exemplo, metformina, tem também a redução constante da B12. Omeprazol, que reduz a produção de ácido até 95%. Então, reduz a acidez ideal do estômago, tá? A ratidina também inibe a produção de ácido pelo estômago. Essa correlação vem sendo estudada há algum tempo, tá? Mas ainda não se sabe assim esclarecido como que leva a essa deficiência em pessoas diabéticas, tá bom? Mas é devido também ao estado do estômago, da acidez, porque essa vitamina ela precisa ser desaclopada da proteína dentro do estômago, tá? Hidrolisada. Então precisa ter um estado de ácido normal do organismo. Quando as pessoas tomam antiácido, tomam medicamentos que muda essa acidez estomacal, então muda também essa absorção dessa vitamina B12 lá no intestino, tá bom? Quem ingere sempre bebida alcoólica, gente, também diminui a absorção da B12, tá bom? Então, nós vemos aí vários grupos de pessoas, tá? Totalmente diferente de pessoas veganas ou vegetarianas que estão no risco aí de deficiência de B12, tá? Mas como não te contaram, como te iludiram, dizendo que só encontra a B12 em carne de produtos de origem animal, né? Como nós podemos observar, a B12 ela é uma bactéria presente em solo e assim passada para as plantas, tá bom? Sendo assim, o que acontece então? Como
os animais de pasto estão constantemente em contato com essa bactéria, que ela é da terra, tá? E que ela está no alimento deles. Além de comer o capim contaminado com ela, quando o animal vai para o abate, seu sangue, ele escorre, que eles ficam lá espendurados, tá? E conforme vai esfolando, fatiando esse animal, ou mesmo o sangue caindo, essas bactérias do sangue, que é a B12, tá bom? E outras também, patógenas, né? Ou seja, a B12 que está na corrente sanguínea passa para a carne do animal, tá bom? Então, sendo assim, fica considerado que eles possuem a B12 na carne, tá? Que na verdade é na corrente sanguínea, só que é passado para a carne com esse acontecimento aí, com esse ocorrido. No processo da morte do animal, do sofrimento dele, onde escorre o sangue pela carne dele, tá bom? Porque, gente, ó, todos os seres vivos têm essa B12 no sangue, tá bom? No estômago e armazenado no fígado também. Nenhum animal, nem o ser humano é capaz de produzir essa vitamina, ou seja, é uma bactéria, tá? Então não tem animal que tem a bactéria porque eles produziram, porque eles são melhores que os seres humanos, porque eles são dotados de total capacidade, que o corpo deles consegue adquirir tudo e o ser humano precisa dele para ter, tá? Isso é uma ilusão que foi colocada no mundo para as pessoas, tá bom? Então, essa bactéria, ela é da natureza, tá? Não tem animal e nem ser humano que pode produzir. Nós podemos adquirir através da alimentação, do contato com a natureza também, tá bom? Ela é conseguida através da alimentação sem veneno, principalmente, tá? Quando se consome carne, leite, ovos e derivados, se consome também mais veneno, tá? Então, o que acontece? Além de as pessoas estarem consumindo os alimentos de origem animal, tá? Que para conseguir a B12, né? Muitos dão a desculpa que é porque precisa da proteína e dessa vitamina, tá? Só que acaba também ingerindo mais venenos, esses a qual eu falei, agrotóxicos e pesticidas jogados no meio ambiente, no pasto, ou os antibióticos dentro dos animais que são através de medicamentos, tá bom? Ou na ração deles, tá? Ou alimentos, grãos que eles comem que tem mais agrotóxicos, né? Que é ingerido também, então tá no corpo do animal. E como parte dos agrotóxicos, eles são altamente lipossolúvel, sua capacidade de infiltração em tecido gorduroso é elevada, né? Os animais, eles são os primeiros a serem contaminados. Agora eu vou explicar para vocês o porquê. O que significa agrotóxicos lipossolúveis? Eles têm uma absorção muito melhor e rápida, né, em meio à gordura. E os animais têm gordura no teu corpo, tá bom? E tem sistema fisiológico que também pode levar. Então é levado através da alimentação deles, através de até medicamentos, tá? E então eles adquirem esses agrotóxicos e fica lá no organismo, né, deles. O leite da vaca tem agrotóxicos, sua ração, que também tem agrotóxicos. Então, além de o animal ter uma absorção ingerida através da ração diária, além de níveis de metal pesado, né, em veganos são bem menores do que os encontrados no organismo de quem come os animais e principalmente também o peixe, tá bom? Porque tudo que o animal come é feito no sistema fisiológico dele, né? O metabolismo vai para o corpo. Nós sabemos que os animais, as vacas, né, quando elas estão prenhas, o leite também contém tudo que faz parte do alimento dela, tá bom? No outro vídeo eu tenho falado somente os hormônios, agrotóxicos, antibióticos, então tá tudo ali, tá bom? Então quem consome esses produtos vai estar ingerindo mais. Porque carnes, peixes, laticínios que são de origem animal, eles são muito mais contaminados que os vegetais, tá? Isso é afirmado em estudos, não é eu que acho. E também mesmo que se não tivesse, era óbvio, né? É óbvio que esse acontecimento ele é natural no corpo, né? Tanto do animal quanto do ser humano, tá? Porque ao comerem outros animais, ingere tudo que se acumulou no tecido adiposo ao longo da vida de confinamento, tá? Dos animais, das galinhas, dos porcos, das vacas, tá bom? De todos aí, toda forma de confinamento que nós sabemos que existe, né? Para consumo do ser humano, né?
O que acontece, gente, com esses agrotóxicos no corpo? Vocês sabiam que o mínimo de tempo que os agrotóxicos ficam no corpo do ser humano ou do animal é de 10 anos? E o máximo são 30 anos, tá? E para serem eliminados mais rápido, sabe o que é necessário? Uma alimentação muito alcalina, que deixa um pH do sangue excelente. E isso só é possível nas pessoas que ingerem muito mais vegetais que o pessoal de costume, né? A população em geral, exceto veganos e vegetarianos, né? Que vivem mais de vegetais. Então, vai ter mais, como é que fala? Os vegetarianos e veganos, né? Ou as pessoas que não comem esses produtos de origem animal, eles também podem adquirir B12, menos agrotóxicos, um organismo mais alcalino, que pode eliminar mais rápido esses agrotóxicos, tá bom? Então, existem muitas vantagens, tá bom? Existem muitas vantagens de uma mudança na alimentação, tá? Os vegetais, mesmo com agrotóxicos, eles podem ser lavados, diminuindo a contaminação, certo? Porque a gente vai, lava o tomate, coloca de molho, né? Por exemplo, no vinagre, que elimina um pouco, alguns produtos que dá para eliminar, tá bom? Mas as carnes, leite, derivados, já não tem como amenizar essa contaminação, tá? E assim, entra mais fácil no organismo humano, entendeu? Das vitaminas do grupo de B12, não é das vitaminas do complexo B, não é só a B12, que ela é um micro-organismo. Existem outras, existe a B1, a B2, é mais ou menos essa forma, tá? Que é feito, que é absorvida no organismo. Que são micro-organismos também, B5, mas não são muito faladas, porque elas são mais fáceis de ser encontradas em vegetais, tá bom? São microbiológicas, né, mais facilmente encontradas, tá? A B2, ela é identificada no extrato de leveduras, tá bom? Foi uma descoberta em 1932, tá? As leveduras, então são micro-organismos. Todas as vitaminas, ela tem uma ligação com proteínas, tá bom? É como se fosse assim um transportador, um veículo, então precisa ter proteína junto, precisa estar com o organismo, o estômago, desde todo o gastrointestinal bom, funcionando bem para que isso aconteça. Porque não é um processo só, é um processo que acontece no estômago para depois ir para o intestino e ser absorvida, ir para a corrente sanguínea, tá bom? Baixos níveis de proteína, ela também pode indicar baixos níveis de proteína, de vitamina B12, vocês sabiam? Porque elas andam juntas, tá? Então, de repente, a pessoa está aí desnutrida, com níveis de proteína baixo, tá? Isso acontece muito em pessoas geral, comum, tá? Vegetarianos e veganos não é visto muito como baixas na proteína, tá bom? Exames comprovam, tá? Em consultas dá pra saber isso, tá bom? E não existe também, gente, só a vitamina B12, tá? Que são sintetizadas, que são micro-organismos absorvidas que não é produzida pelo nosso organismo, e sim adquirida por alimentação através da natureza, tá? Mas existe também uma vitamina que não é muito falada, que ela também é como a B12, que é a K2, que são produzidas pelas bactérias intestinais, tá? Ou seja, assim como a B12, ela pode estar deficiente devido ao estado de saúde, tá? Da mesma forma que foi falado para a B12, pode se aplicar para a vitamina K2, tá bom? Então, por isso que é importante nós entendermos, muitas vezes não jogarmos só para um grupo determinado de pessoas, mas vamos avaliar tudo, né? Para a gente entender se realmente as coisas são como são faladas, tá bom? A K1, a vitamina K1, ela está presente em alimentos vegetais também, e a K3, ela é a forma sintética produzida em laboratório, tá? E quais os níveis ideais agora vamos ver da B12, tá bom? Existem estudos, tá, que há vários anos demonstram que quando a B12 está abaixo de 490 pg por ml, ela já é potencialmente deficiente, tá? Isso vai de país para país também. Então, alguns especialistas acreditam que o ideal é manter a B12 sempre acima de 500 pg por ml, tá bom? No Japão e na Europa, níveis baixos, abaixo de 550, eles já consideram que está baixo, tá? Aqui no Brasil dizem acima de 400, vai até 850 a 900, tá bom? E assim vai. Não tem algo que realmente é aquilo e pronto, né? Mas depende de cada estudo científico, de cada região, tá bom? Até mesmo da população daquela região, tá? 2,4 microgramas por dia para adultos, que é o ideal, tá bom? 0,4 microgramas
de 0 a 6 meses de idade, para bebezinhos, tá? 0,5 microgramas seria o ideal para crianças de 7 a 11 meses. 0,9 microgramas de 1 a 3 anos de idade, 2,2 microgramas de 4 a 6 anos de idade e 1,8 para crianças de 7 a 10 anos de idade. 2,5 microgramas seria para gestantes e 2,8 para lactantes, ou seja, quem está amamentando, tá bom? E nós podemos encontrar o CB12 o quê? No agrião, né, como foi falado, como dizem os pesquisadores, tá? Agora, se existe no agrião que veio da terra, quais são as outras plantas que nós podemos imaginar que vai ter também essa contaminação dessa bactéria benéfica, tá bom? Então, eu acredito piamente que não é só o agrião, tá? Nós sabemos, né? Ela também pode ser, tá presente em algas, nós já sabemos disso, né? Clorela, espirulina, alimentos fermentados, tá? Dizem até o que? O missô, missô, né? Que vem é um tempero derivado da soja, mas é fermentado. Levedura de cerveja, levedura nutricional, tá bom? Existem até estudos de pediatria, tá? Da Argentina que diz que a B12 também, ela é encontrada em amendoim. E isso, o que acontece? É comprovado lá com eles, né? Nesse estudo, nesse país. O amendoim, ele tem vitamina do complexo B, tá? Se tem vitamina do complexo B, por que não a B12 estaria junto ali? Porque se o amendoim vem da terra, né? É óbvio que poderia ter sim, pode ter, só que nós não sabemos o nível de agrotóxicos, né, que são jogados nessa plantação, tá bom? Então, tem tudo isso também, né, como nós já vimos. Por isso, pode ser suplementada, então, né, em cápsula para ter a quantidade diária mais segura. Se tiver alguma dúvida, né, de como está se alimentando, né, pode ser, então, suplementada, tá? Mas primeiro deve-se fazer o quê? Um exame de sangue para saber como que estão os níveis encontrados no sangue, porque tem estudos recentes também que mostram um perigo no excesso dessa vitamina no sangue, está relacionado com vários tipos de morte, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, seria essa uma cápsula, tá? Vocês quando forem pedir para manipular, falem com um profissional de saúde que vocês tenham passado de confiança e de preferência, pedem cápsulas vegetais, tá bom? Que é da fécula da mandioca, porque se não for, o que é usado tradicionalmente é feito de gelatina, né? Que são tendões e ossos de animais. Então, para estar evitando aí o uso de produtos de origem animal, né? Nós podemos estar pedindo cápsulas vindo da mandioca, tá bom? Que é feito da mandioca mesmo, tá? Esse vídeo, gente, ele também serve, tá, como resposta para uma pessoa chamada Débora Barbosa, que em seu vídeo falando sobre a agenda vegana, em que ela classifica todos os veganos e ainda diz que veganos é um bando de pessoas ignorantes, né, que ignora a ciência, né, ela vem falando também da redução populacional, tem pesquisa científica, sim, para proteína, vitamina de origem vegetal, Débora Barbosa, tá? Inclusive, a vaca que dá o leite para vocês e o boi, tá? Que vocês comem, são vegetarianos, eles comem capim, vira proteína e depois vocês comem esse animal, tá bom? Ou seja, essa proteína ou vitamina de segunda mão, tá? Então, esse vídeo vai servir para ela também. E eu já tenho 20, 30 anos de vegetariana, né? Ela falou que deveria ser feita uma pesquisa, um estudo, 20, 30 anos, né? Para poder saber se realmente essa alimentação é eficaz, né? Eu posso te afirmar que eu estou bem, Débora, né? Eu estou aqui ao vivo e a cores, estou viva, tá? Não estou com deficiência, não estou com problema mental, nem problema de esquecimento, de Alzheimer, que é o que a gente vê hoje nas pessoas que comem alimentos de origem animal, como você come aí a semana inteira, tá bom? Veganos ou vegetarianos com dificuldades cognitivas, ela falou, verifique aí onde você mora, né? Ou no mundo todo, quantos vegetarianos, veganos estão nos hospitais ou com doenças e cânceres, né? De pessoas desse grupo, né? Então, antes da gente falar algo que não sabe, porque é muito fácil a gente vir aqui gravar um vídeo, né? Gravar um vídeo e falar de um monte de assuntos, né? E assuntos que você não tá por dentro,
que eu acho que fica até um pouco difícil de você apresentar isso para um público, né, grande como você tem, Débora, tá? Sem saber realmente o que você está falando que não tem artigo científico, não tem estudo para isso, uma pessoa que é tão estudada, né? Eu acho que deveria ter pedido desculpa para esse vídeo que você fez, porque tem muitas pessoas que assistem os teus vídeos, né? E são pessoas que estão bem, são vegetarianas, são veganas, assim como eu vi o teu vídeo, né? E achei muito triste uma pessoa que diz ter tanto estudo, né? Conhecer tanto e falar dessa forma, né? E classificar todos os veganos em uma plataforma só. Agora, você verifica também aí as doenças populares, diabetes, colesterol, diabetes, obesidade, tá bom? Um monte de doença que a maioria tem. Vê se isso está classificado nesse grupo de vegetarianos ou veganos, tá? Vê o que os especialistas falam dessa alimentação. A Organização Mundial de Saúde, que apoia totalmente desde 2014, ou antes até, tá bom? Tem artigo científico lá da Organização Mundial de Saúde apoiando a alimentação, uma alimentação que ela não é de agora, é uma alimentação milenar, tá bom? É desde o início do mundo, é quando Deus criou, tá? Se você lê tanto assim os livros, eu acredito que a Bíblia você deve conhecer, e ali fala como foi que Deus criou todas as coisas, né? E qual que é o alimento do homem, qual que é o alimento do animal, tá? E se você ama carne, isso traduzido se diz: amo cadáveres cozidos em meu prato, tá bom? Isso sim quer dizer eu amo carne, tá bom? Carne são cadáveres, animais que foram mortos para ir para o prato das pessoas, tá bom? Sem necessidade nenhuma, porque nós temos tudo na natureza, tá? Os alimentos que Deus deixou, eles suprem todas as necessidades do ser humano, tá bom? Veganos comer placenta só nas suas ideias, tá? Sobre esse assunto que você falou, que eu nem entrei a fundo. Mas se não come carne, vão estar apoiando comer placentas, tá? Isso aí não tem um nexo, não tem nenhuma ligação isso daí. E por fim, né, Débora, animais, eles não são comida, tá? Mas o que acontece? Como você deve estar com tanta toxinas cerebrais, né, para entender, isso é normal, tá bom? Você não consegue entender o que significa a vida de outro ser na Terra, tá? Mas você pode dar uma chance a você mesma, tá? E refletir nisso. Dá uma lida lá em Gênesis 1:29, existem várias passagens, né? Dizendo como foi que Deus criou a humanidade, a terra, qual era o tipo de alimento, né? Que Ele deu para os animais e para o ser humano, tá bom? Eu acho que a história é linda, né? Nós precisamos simplesmente dar uma chance para nós mesmos, abrir o nosso coração, a nossa mente. E quem busca realmente a verdade, quem busca o bem, o amor, vai encontrar, tá bom? Um abraço para todos vocês e se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários embaixo, tá bom? E aí depois eu dou uma olhada, respondo para vocês também. E fiquem com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um abraço para todos.